Ah, é? Entendi. Maravilha. Eu costumo nas sessões que eu faço com o pessoal como missionário de serviço, eu costumo gravar e depois eu mando um vídeo para a pessoa para ela poder rever, né? Daí às vezes a pessoa Aham. lembra de alguma coisa e tudo mais, acho que é importante. Beleza, cunhado. Você chegou a dar uma olhada lá no site do Oba, Hortifruti? Sim, lá no site deles está até com um defeito, né? Tá com um probleminha, mas eu consegui encontrar a missão deles, os valores que eles têm, né? Então, são bem parecidos com indústria farmacêutica, porque é, cuida de pessoas, né? Uhum. Então, a missão deles é que as pessoas tenham saúde, uma boa alimentação e possam viver felizes. Legal. E os valores deles são bem da parte que eu convivo bastante, né? Que é foco no cliente, excelência operacional, excelência na qualidade, inovação, conduta e ética. Então tá muito ligado o que eu já tenho, né? Vivido nessas últimas empresas que eu trabalhei. Uhum. Pô, legal. Muito bom. Beleza. Então, ó, aqui é o seguinte. O trabalho que a gente tem que fazer aqui, primeira coisa, é a gente tentar olhar para a vaga e tentar identificar qual que é a possível dor ou a necessidade que a empresa tem para estar contratando você, tá bom? Então, a descrição da Sim, vaga tá aqui, ó, tá vendo? tô enxergando aqui. Então tá tudo aqui. Eu costumo, para não ficar batendo cabeça, eu já pego, copio os dados da vaga aqui e eu vou no chat GPT e peço para ele me ajudar. Então, ó, É mesmo? com certeza, muito mais rápido. Eu já tenho o chat GPT pronto para isso. Deixa eu só terminar de carregar aqui. Beleza. É como o chat GPT deles lá tá com o site deles está com problema. Eu perguntei para o ChatGPT qual é os valores da empresa Oba Hortifrutis, né? Aí ele Hum, passou toda a lista e entendi. algumas sugestões a mais, né? Então, deu uma olhadinha aqui, então tá dentro do que eu já venho buscando. Ó, então, eu vou perguntar aqui pro chat GPT, ó, tá vendo? Com base na descrição da vaga abaixo, quais as possíveis dores da empresa ao criar esta vaga? Então, estou fazendo uma pergunta aqui e vou colocar os detalhes da vaga aqui, ó. Vou lá embaixo. Beleza, ele vai analisar e vai me falar, tá vendo? Dor principal: crescimento com perda de controle operacional. Então, essa vaga não nasce por rotina, ela nasce porque a empresa cresceu ou está crescendo rápido, especialmente em números de lojas e unidades, e começou a enfrentar, ó, falta de padrão nas operações de facility, problemas recorrentes Hum, de manutenção, custos fora de controle, ruídos entre lojas, fornecedores e matriz. Ó, a frase-chave na sua entrevista é essa, ó, apoiar na estruturação futura da área. Isso indica, ó, área imatura ou desorganizada. Lógico que você não vai falar isso, entendeu? Mas sim. a Valkyria mandou um áudio para mim falando que eles já fizeram várias entrevistas com várias pessoas e até agora não conseguiram encontrar uma pessoa para essa posição, entendeu? Então, assim, de modo geral, essa é a primeira dor, tá vendo, ó? O remédio para dor é esse aqui, ó. Aí já já a gente vai falar da entrevista, ó. Uma outra dor que também eles têm, que é claro, ó, operações de campo descentralizadas e mal coordenadas, ó. Quando enfatiga, quando a vaga enfatiza 80% em campo, ou seja, você vai trabalhar 80% do seu tempo visitando loja. É isso que você vai fazer. Ó, a dor costuma ser supervisores regionais atuando de forma desigual, então, tá tendo bagunça entre as lojas, cada loja resolvendo o problema do seu jeito, ó. Falta de visão unificada de prioridades, dependência excessiva de fornecedores locais. A empresa precisa de alguém que
vá ao campo, observe na prática e padronize os desvios, tá vendo? Ó? É isso aqui que eles sim, precisam. Ó, uma dor recorrente, problema com terceirizados. Ó, controlar contatos e performances de empresas terceirizadas. Ó. Então, isso indica, ó, fornecedores caros, SLAs não cumpridos. Lembra o que que é SLA? sim. O SLA é as demandas, né? Não é demanda, não. SLA é prazo. O cliente ele tem prazo. Por exemplo, quando você aciona um fornecedor, por exemplo, de repente deu problema lá no refrigerador de uma loja. Vou falar o nome qualquer aí, vai, ó, refrigerador, frigobar. Quando quebra um refrigerador e você abre um chamado com eles, eles têm um prazo Ah, para sim. ir lá resolver. SLA significa Service Level Agreement. É o nível de serviço acordado, tá bom? Então, quando eles não cumprem o SLA, eles não estão cumprindo o contrato, porque geralmente o contrato com o fornecedor eles têm o SLA. Então, Sim, se eles perguntarem alguma coisa de SLA, é isso. Entendeu? Por exemplo, qual que é o fornecedor que vocês têm mais problema de SLA? Ou seja, eles não estão cumprindo, ó. Baixa qualidade no serviço, ou seja, eles estão indo atender, e não estão resolvendo, estão fazendo de qualquer jeito, ó. Conflitos frequentes, quem manda, quem paga, quem cobra, ó. Possível cenário atual, ó. Contrato mal negociado, falta de indicadores claros. Essa falta de indicador claro é justamente a falta de controle do SLA. Ou seja, a gente está com um fornecedor contratado, mas não está medindo ele para saber se eles estão entregando certo. Ó, gestores das lojas reclamando, mas sem poder de decisão. Ó, outra dor. Conflito entre áreas e líderes de loja. Ó. Quando a vaga pede forte habilidade em relacionamento, comunicação e administração de conflitos, ó, é porque há tensão entre o time de facilities e a loja. Tá tendo atrito, entendeu? Ou seja, aham, a loja, o gerente da loja deve ligar descascando na central porque está tendo problema, então é relacionamento, entendeu? Os gestores da loja se sentem abandonados ou invadidos pela matriz, porque, por exemplo, no começo, às vezes você vai visitar uma loja, o cara vai falar, meu, o cara já tá vindo cheirar aqui, o que ele quer? Então, a empresa precisa de alguém que tenha autoridade, mas sem ser autoritário, ou seja, precisa criar relacionamento, ó. Consiga mediar interesses, ó. Traduzir decisões técnicas em linguagem prática, ó. Dor financeira, acompanhar indicadores operacionais e de custo, ó. Então, isso aqui, ó, provavelmente é por conta de fornecedor que não está agindo, ó. Manutenção corretiva versus preventiva, tá vendo, ó? Então, se a gente age preventivamente, é mais barato do que agir da forma corretiva, ó. sim. Então, isso aqui tem bastante coisa aqui, tá vendo? Mas assim, eu vou te passar isso aqui no seu WhatsApp Por e eu favor. acho que tudo que tá aqui, cara, faz muito sentido, tá bom? Então, Não faz depois, sentido, sim. é, Porque, quando- assim, essa é uma posição que dentro do Facility a gente tem muito problema. Eu estava na empresa agora, que eu cuidava do Facility da empresa. Então, eu que criei o processo deles, eu que criei a rotina da manutenção, do pessoal da elétrica, o pessoal da manutenção. Eu que criei também lá não tem SLA, né? Então, Uhum, eu criei uma tabela dinâmica no Excel e onde cadastrei todas as empresas que existente, quanto tempo eles tinham de contrato, os PMOs que ele mandava para gente. Então, todas essas partes que eles não tinham documentações dentro da empresa, não tinha rastro, não sabia. Que nem quando eu cheguei lá na empresa, precisava consertar o chiller, ninguém sabia quem foi que atingiu, quem foi o fornecedor que, que arrumou, entendeu? E uhum, aí eu fui criando todas essas partes de identificação para eles e criei o checklist deles de inspeções também, diárias. E aí fui implementando essas melhorias que não tinham, né, dentro do Facility. uhum. Então, legal. Ó, agora eu tô pegando aqui e tô pedindo pro chat GPT me listar quais as possíveis perguntas que eles vão fazer na entrevista, ó. Vou pegar o teu perfil inteiro do LinkedIn aqui, vou colar no chat GPT, ó,
Ele vai fazer uma análise, ó. Pergunta na abertura. Então, assim, ó, sempre tem que lembrar, toda entrevista ela tem um padrão, certo? Então, vai Aham. começar a entrevista, a pessoa que vai te entrevistar, você sabe qual é o nome dele? Ou dela? É a. Deixa eu ver aqui. Me mandou aqui hoje. Quem vai me entrevistar é a Carla Maria. Carla Maria. Beleza. Você chegou a ver se ela tem um perfil no LinkedIn? Ela faz parte da minha rede de contatos. Você já tinha ela? Já tinha ela. Que legal. Acho que ela era de outra empresa. Eu já tinha entrado em contato com ela em uma outra ocasião. É E Carla calhou com dela K já ou tá no com C? Carla. É Carla Maria de Melo. Deixa eu ver aqui. Carla Maria. O nome no LinkedIn dela tá Carla Agra. Agra. É, Hum, legal. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada no perfil dela aqui. Tá, beleza. Tá 6 meses só no Oba. Tá bom. então. Beleza, então vamos lá. Bom, toda entrevista começa, geralmente, né? Começa assim, com uma abertura. Então, a cara, se você não fez entrevista com ela ainda, né? Vai ser a primeira vez. Então, provavelmente, ela vai começar se apresentando brevemente. E depois que ela se apresentar, ela vai falar assim: fala um pouco sobre você. Aí, para essa pergunta, a gente tem uma técnica que se chama comercial de 30 segundos. Então, o que que é o Isso. comercial de 30 segundos? É uma breve apresentação, certo? Que dura mais ou menos 30 segundos. E aí, o que que ela vai querer ouvir de você? Ela não vai querer ouvir qual que é o time que você torce, o que que você gosta de comer. Ela vai querer saber seu perfil profissional e acadêmico. Então, você vai se apresentar em 30 segundos. E sempre eu falo, começa sempre agradecendo, tá, Daniel? É importante. Então, cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por você. Como você vê, meu nome Daniel Cícero da Silva. Moro aqui na região de Hortolândia, muito próximo a Sumaré. Sou formado em engenharia tal, 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 e atuo na área de gestão de facilities, né, já há X anos. Me candidatei na vaga porque eu achei ela muito interessante. Na verdade, eu vim por indicação porque uma pessoa que me conhece, você pode até falar, me indicou para eu me candidatar na vaga para eu morar próximo também de Sumaré. Beleza, rapidinho. Então, nome. Qual que é a qual que é a sua formação acadêmica, né? Sua fala última, engenheiro e tudo mais. Do que você já trabalha. Se você quiser falar mais alguma coisa, você fala, mas sempre começa agradecendo, tá? 30 segundos. Sim. Simples. Aí ela deve falar, Daniel, excelente, né? Então, a vaga que a gente tem aberta é para gerente de facility. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Aí ela vai começar a fazer pergunta. Então, a Carla, ela está há 6 meses no Oba. Então, ela conhece a operação, mas não conhece a fundo. Ela não deve ser especialista em gestão de facilities. Essa primeira entrevista que ela vai fazer com você, provavelmente você vai ter duas. A primeira entrevista vai ser uma entrevista para ela ver como que é o teu perfil, como que você se comporta no modo de conversar, se os seus valores são alinhados com o valor da empresa. Ela vai fazer um levantamento para ver se você é uma pessoa que tem um potencial de ser contratado pela empresa. Então ela vai perguntar coisas mais genéricas, né? Então, ó, por exemplo, aqui o chat GPT, eu pedi para ele analisar o teu perfil e me trazer quais as possíveis perguntas. Então, ele me trouxe aqui, tá vendo? Ó, no começo. Ó, conte um pouco da sua trajetória e por que que você se interessou pela vaga, né? Então, ó, por que que ela vai perguntar isso? Porque ela quer ver se você se conecta com a história deles e com a parte de facility, campo, liderança. Mas sempre você tem que tentar colocar nas suas respostas coisas que são relacionadas com a missão, visão e valores do Oba Hortifruti, né? Oba Hortifruti.
Missão, visão e valores. Ó, sobre nós. Então, ó, você falou que o site dele está quebrado, né? Mas beleza, vamos lá. Aqui, ó, abriu. Então, a missão dele, tá vendo? Abriu? Nós acreditamos que a alimentação Isso, equilibrada é isso aí o. apareceu. Isso. Então, ó, essa é a missão deles, tá? Então, a tua missão tem que estar alinhada com a missão deles. Beleza, deixa eu ver o que mais, ó. Deixa eu ver os valores. Se tem Os valores, né? valores eu não, não tem valores. Os valores eu achei no chat GPT, fazer uma pesquisa, né? Uhum. Falei para ele me indicar os valores da empresa. E é uma rede que, você viu, eles têm mais de 70 lojas distribuídas no Brasil inteiro. Se você olhar É, aqui no LinkedIn aqui, ó, aqui na página deles mostra, tá? Algumas coisas, ó. Porque eu dei uma olhadinha na página deles. Então, tudo que você vai respondendo precisa estar ligado sobre a empresa. Por quê? Porque ela precisa ver que tem conexão entre você e eles, tá vendo? Ó, eles têm mais de 70 lojas distribuídas pelos estados de São Paulo, Distrito Federal, Goiânia, tá vendo? Ó? Oferece diariamente qualidade e variedade. Somos feitos de pessoas que carregam um bom dia no sorriso, ó, que selecionam cuidadosamente os produtos, que farão parte da refeição familiar, que cultivam diariamente qualidade e transparência. Ó, isso aqui é valor, tá? Ó. Qualidade, transparência, respeito, confiança. Então, nas tuas respostas, você tem que tentar botar essas palavras ali. Por quê? Porque é isso que vai gerar a conexão de você com eles, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nas perguntas, vai. O que você entende como o principal desafio dessa posição? Então, se cair essa pergunta, você já tem mais ou menos as respostas, porque o principal desafio você pode até falar, olha, Carla, analisando a vaga aqui, pelo que eu entendi, talvez o principal desafio que vocês têm é justamente o controle das lojas, no que tange com relação, por exemplo, gestão de fornecedor. Eu acho que vocês devem ter vários fornecedores aí que estão contratados, talvez tenham um pouco de dificuldade de fazer gestão com relação ao contrato, ou até mesmo a comunicação da loja, do gestor da loja, com a área, a nossa área. Você pode falar assim, ó, nossa área de facilities. Sempre falando como se você já fosse da empresa, entendeu? Eu entendo que seja isso. Então, por exemplo, padronização, custo, gestão de terceiro, por isso você tem que estudar ali as possíveis dores, ó. Aí, você já atuou com operação distribuída em várias unidades? Como você fazia o controle? Entendeu? Aí eles vão querer saber como que você, tá vendo, ó, sabe liderar a distância, a presença de campo, ó. Como você organiza a sua rotina quando precisa visitar muitas unidades? Por exemplo, se ela faz essa pergunta para você, ô Daniel, como que você gerencia aí a sua agenda se você tem que visitar várias unidades? essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Mas pode ser que Tem- faça. E aí? Rapaz, não tem explicação para essa. Uhum. Então, assim, estuda sobre isso. Vai ter que É, estudar, não tem jeito. Mas eu, por exemplo, eu responderia assim. Carla, nos últimos locais que eu trabalhei, eu não tive que me deslocar até algumas unidades, mas eu tenho uma experiência lá do passado que eu tive que visitar muitas pessoas. Você foi missionário retornado. Então, o que que eu procurava fazer para otimizar a minha logística? Eu fazia as visitas, por ordem de proximidade ou prioridade, tá? E dependendo da situação, eu primeiro visitava os locais que eram mais distantes para ir retornando para minha base, para não ficar muito distante. Então, tudo vai depender muito da demanda, do que tiver de demanda, da necessidade, da urgência. Então, a priorização é assim. Quando você era missionário, você não fazia assim? sim, era Pois assim é. mesmo. Entendeu? De forma lógica, é isso. Mas, assim, você primeiro vai ter que ver qual que é a prioridade, qual que é a dificuldade. Então, tem que pensar um pouco no que pode cair de pergunta, né? Agora, para as perguntas que você dominar, que você manjar, que você conhecer, existe uma outra técnica que se chama declaração de poder. Então, a declaração de poder, a gente fala que ela é poderosa por quê? Porque é como se você prestasse um testemunho daquilo que você manja, entendeu? Então, por exemplo, eu vou pegar uma outra pergunta aqui que eu sei que você manja e vou te mostrar como que você usa a declaração de poder.
Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, fale sobre um problema recorrente em facilities que você conseguiu resolver. Tem algum problema que você vê que é recorrente? Que sempre Sim, acontece? tem, tem. Problema recorrente que tem é no ar-condicionado. Ar-condicionado? É, então, como é uma empresa que cuida disso também, a área de facilities, eles devem ter essa equipe que cuida do ar-condicionado. Então, a nossa maior rotina de problemas no facility é ar-condicionado. Uhum, entendi. Mas E aí, será que no Oba Hortifruti esse é um problema? cara, pelo que eu vi, tem um rapaz que trabalhava aqui no Oba, é aqui da empresa, ele até pediu algumas informações para mim, que ele também é dessa área, né? E aí ele fala que o maior problema que ele tem é no Oba é ar-condicionado. É, então beleza. Então você já É, tem informação histórica. Isso é importante. Você nem precisa citar a fonte, mas quando você vai responder esse tipo de pergunta, a pessoa não quer saber só qual é o problema. Além de saber o problema, ela quer saber o que que você faria. Então você pode, sim, assim, declaração de poder é assim, você fala que você conhece do assunto, você dá uma situação, um exemplo, tá vendo? E aqui na pergunta tá pedindo exemplo, ó. sim, Aí você tem que dar o exemplo. O que que você fez para resolver e qual foi o resultado, tá vendo? Ó? Então, se por exemplo, ó, você poderia responder essa pergunta aqui ó, da seguinte maneira, ó. Tá vendo? Ó? Fale sobre um problema recorrente em Facility que você conseguiu resolver. Então, você tem que falar assim, Carla, ó, um dos problemas que é muito recorrente em Facility e que eu tenho habilidade em resolver é problema, por exemplo, com ar-condicionado. Ó, vou te dar um exemplo. É, enquanto eu estava trabalhando em tal lugar, era muito comum ter problema, às vezes, de controle de temperatura. Vira e mexe, assim, os usuários reclamavam que a temperatura não estava adequada. E, por exemplo, no Oba, por exemplo, numa loja, esse é um problema que ele é crítico, né? Porque pode impactar, inclusive, até na preservação dos alimentos, né? E na qualidade também para o cliente. Então, para resolver esse tipo de situação, eu tinha um acordo muito próximo ali dos fornecedores que faziam manutenção, para que eles pudessem me responder de uma forma ágil, de uma forma rápida. E eu analisava também bem os contratos que a gente tinha, justamente para poder cobrar os níveis de solução, os SLAs contratados. É, esse tipo de ação me ajudou, por exemplo, a reduzir muitos problemas de ar-condicionado dos locais que eu cuidava antes. E é esse tipo de ação que eu faria, por exemplo, trabalhando no Oba Supermercado. Então, ó, tá vendo? A resposta tem que ser assim. Não pode encher muita linguiça, não pode demorar muito para responder, mas aham, você tem que falar: eu conheço do assunto, dá um exemplo, mostra o que que o seu exemplo lhe resolveu e qual foi o resultado. E no final, você conecta tudo isso com a necessidade da empresa. Você faz esse círculo, entendeu? Por exemplo, como que você lida? Vou dar um exemplo aqui, vai, outra pergunta. Como que você lida com funcionários que estão discutindo? Você já passou por esse tipo de situação? Você já pegou, por exemplo? sim, já peguei, É, principalmente na então, área de manutenção. então, beleza. Então, vai, usa a declaração de poder e me responde. Como que você lidou com uma situação de funcionários que estavam discutindo, Daniel? Você conhece? Você manja de dominar esse tipo de situação? Sim, então, o que aconteceu? Nas últimas empresas que eu trabalhei, eu tive uma situação bem parecida com a pergunta que você me fez neste momento, e dois funcionários da manutenção, um da elétrica, um manutentor, eles estavam entrando em discussão referente às rotinas dele, porque um jogava era a função de um, outro jogava era a função Uhum. de outro, e aí eu chamei individualmente um para conversar, entender a situação. Aí, quando eu entendi, eu chamei os dois, apaziguei as informações que não estavam condizentes com o que eles estavam fazendo, apresentei para eles a rotina de trabalho deles, cada função que cada um tinha, e Uhum. aí, com isso, entrou no entendimento deles o que eles precisavam fazer. E eu deixei bem claro para eles, ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês estejam sentindo que esteja fora da sua função, pode me acionar, pode me perguntar que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Uhum. Tá entendido? Aí, entrando em conclusão, eles entenderam a função de cada um e seguiu.
em frente com cada um com a sua área. Uhum. Beleza, tá Foi joia. uma situação que aconteceu recente, né? É, não, maravilha. Mas assim, é essa técnica, tá? É responder, mas sempre procura dar um exemplo, entendeu? E se for uma situação que você nunca vivenciou, e que você sabe como fazer, como resolver, você pode falar, olha, eu nunca vivenciei esse tipo de situação, Carla, mas se acontecesse, eu faria isso, isso e isso, entendeu? Sempre falando o Sim, que você faria, entendeu? E dando exemplo. não deixar vago, né? É, não pode ser uma resposta vaga. Você não precisa falar muito, mas ela quer solução. E principalmente linkando com valores, missão, que é aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, a tua resposta com relação às dúvidas lá, a briga lá dos dois, você poderia ter usado também na tua resposta alguma coisa relacionada com os valores que eles têm. Então, por exemplo, olha, Carla, e sempre, se for uma coisa que você domina, você pode falar, Daniel, não tem vergonha. Esse tipo de situação eu Aham. domino, eu já vivi. Pode começar assim. Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, dois funcionários estavam discutindo por conta do que era certo e do que era errado em relação à função deles. Então, o que que eu fiz? Eu chamei cada um para poder conversar e fui bem transparente na comunicação. Por que transparente eu estou falando? Porque transparência é um dos valores da OBA. Fui bem transparente com relação à situação. Eu alinhei com eles que aquele comportamento de briga não era adequado, mas eu aproveitei aquela situação e com todo o respeito, né? Eu passei exatamente a instrução do que deveria ser. E depois de fazer isso com cada um deles, eu chamei os dois para conversar e pedi a mesma coisa: transparência, respeito mútuo entre eles, né? E repassei toda a instrução e falei: se vocês tiverem qualquer dúvida, não precisam entrar em atrito, vocês chegam em mim e conversam. E depois daquela situação, nunca mais teve problema. Sempre tem assim, ó, resolvi o problema, certo? Então, esse passo a passo. Então, quando você faz isso, Aham. você conecta você, Daniel, com o CNPJ. Ela vai ouvir e falar, pô, legal, meu, o cara ele tem os valores da empresa. Por isso que você tem que estar aqui com os valores, missão, visão, tudo na ponta da língua, certo? A Sim. última coisa são perguntas que caem na entrevista, que são aquelas perguntas que colocam você numa situação meio difícil, né? Então, por exemplo, Daniel, qual que é o seu maior defeito? Essa pergunta pode ser que ela caia. Se ela não cair exatamente assim, ela vai cair com uma variação. Mas geralmente eles perguntam: qual que é o seu maior defeito? Qual que é o seu maior desafio? Então, essa pergunta também você precisa responder, mas tem que informar não só qual que é o defeito, mas precisa informar qual que é a solução. E como é uma posição de líder, dependendo do que você responder, pode queimar. Então tem que tomar Sim. cuidado. Então, para essa pergunta, qual que seria o maior defeito que você falaria? É, essa é uma pergunta que me castiga bastante, cara. E a gente, eu tento elaborar ela, vou falar para você para ver se tá de acordo, Vai lá. mas não sei se está certo, mas vamos lá, né? Não, tô aqui para te ajudar. Beleza. Fica tranquilo. É, os meus maiores desafios hoje que eu tenho para dentro das indústrias é a busca do conhecimento. Eu ainda sempre estou em busca dos conhecimentos, principalmente numa área que eu estou entrando que exerce bastante de mim. Então, eu acostumo, assim, eu sei que eu não tenho todo o conhecimento que ainda a empresa quer, Uhum, porém, eu sou uma pessoa que estou disponível para aprender, estou disponível para linkar as coisas que a empresa precisa com é, o conhecimento que eu ainda não adquiri na função que eu estou me candidatando. Então, geralmente eu respondo isso. Não sei se seria uma forma correta uhum. de responder ou não, mas Não, eu me baseei mais ou menos nisso aí. a sua resposta ela não tá ruim, não. Ela tá legal. Tá boa. Nunca pensei em responder dessa forma, mas eu achei que ela foi uma boa resposta, tá? Geralmente, o que que nas minhas entrevistas, quando eu passo por uma entrevista, sempre eu falo a mesma coisa. E sempre, Daniel, esteja sempre preparado para responder essa pergunta. Essa pergunta aí, cara, sempre você vai dar a mesma resposta. Você tem que ficar craque nela. Para responder de uma maneira, de modo que você minimize Transparente. aquilo. Mas assim, minimizando aquilo que pode ser um defeito. Por exemplo, eu sempre falo assim, ó. Olha, se fosse para mim essa pergunta, Carla, eu acho que um defeito que eu ainda tenho, talvez eu acho que eu seja um pouco ansioso. Por exemplo,
Eu sendo contratado no Oba, certamente eu devo ficar um pouco ansioso no começo, por quê? Porque eu vou ter muita coisa para absorver com relação a procedimentos, rotina, ter que ler contrato, né? E se, por exemplo, eu tiver uma reunião na segunda-feira e eu tiver que apresentar alguma coisa, o meu fim de semana eu vou ficar um pouco preocupado com isso, porque eu quero apresentar bem, né? Então, geralmente, o que que eu faço para vencer essa ansiedade? É me preparar bem durante a semana, né? Procurar estudar aquilo que eu tenho que entregar, porque na hora que eu tiver que utilizar o conhecimento adquirido, eu vou ficar mais tranquilo. E sendo contratado no Oba, certamente é isso que eu vou fazer primeira coisa que eu vou fazer é isso. É pedir acesso, por exemplo, aos contratos para estudar, conhecer, para eu conseguir falar bem com o fornecedor. Então, ó, tá vendo? Você já sempre se responde Aham. se colocando na posição que você vai estar trabalhando. Sempre. Porque quando você começa a falar assim no storytelling, a recrutadora ela vai mentalmente te visualizar lá. E esse não é um problema, né? Acaba sendo uma coisa boa para a empresa, né? Agora, o que é ruim é só falar, por exemplo, um defeito e não falar qual que é a solução, o que que você está fazendo para trabalhar, entendeu? E sempre você linka com a necessidade da empresa. Sempre, sempre, sempre faz isso, né? Sim. No final, ela talvez te dê tempo para você fazer perguntas. Você tem alguma pergunta, Daniel? Então, sempre tenha uma boa pergunta para fazer. E boa pergunta não está relacionada com salário. Agora você não precisa saber de salário, certo? A boa pergunta é com relação à função. Por exemplo, você pode perguntar para ela, se ela fala assim, Ô, Daniel, você tem alguma pergunta? Você pode falar, ô, cara, eu tenho sim. Ô, cara, qual que é o maior desafio que eu vou ter que resolver eu sendo contratado no Oba? Então, sempre se colocando na posição, sempre. Ó, qual que é o maior desafio que eu vou ter que resolver? Estando aí na posição de gerente de facilities do Oba Hortifruti. Então, por quê? Porque daí ela vai te dar mais informação. Porque se ela te der uma boa informação e você passando de fase, cara, você se prepara Já melhor sabe o que vai fazer. para falar com o gerente. Então, uma outra coisa que você também precisa fazer, ela talvez ela não fale, entendeu? Mas assim, dá uma fuçada no LinkedIn e tenta descobrir quem que é o gerente de facilities do Oba. Se você não fez isso ainda, faz. Vai lá, Oba Hortifruti, Facilities, vai aparecer um monte de gente lá. Eu apareci umas 3 pessoas na pesquisa que eu fiz. Porque você tenta ver como que é o perfil das pessoas que talvez possam te entrevistar. Então, pô, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, pegar aqui o perfil da Carla, ó, Carla. Ó, deixa eu ver aqui como que é o perfil dela, ó. Só para saber o modo de conversar com ela, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. De acordo com o perfil do LinkedIn abaixo, qual o possível perfil diz que, já vou te explicar, e diz da pessoa. Estou pedindo para ele por LinkedIn fazer uma análise desse perfil aqui, da pessoa, da Carla, só para saber como que ela pensa, a forma dela pensar. Esse disco aí é um negócio comportamental, não? É, Ou perfil comportamental. a igreja tá pedindo para fazer isso agora? Então, ó, tá vendo? Ela tem um perfil predominante, provavelmente C. C é conformidade, tá? Então, pessoas que têm esse perfil, ó, ela é focada em método, qualidade, precisão, evidência. Então, nas suas respostas, sempre você tem que dar um exemplo, evidenciar. Entendeu? Ó, conformidade, qualidade, técnica, ó, método, foco em método. Por exemplo, você não vai fazer gestão de logística, né? Mas, por exemplo, como gerente de facilities, Daniel, se tiver um problema na loja, no ar-condicionado,
qual que vai ser a ação que você vai ter para poder evitar que aqueles alimentos estraguem? Então, aí você vai ter que, olha, apesar de não ser da área de logística, mas, por exemplo, o método aqui seria o método first in, first out. Então, eu acho que o que entrou primeiro tem que sair primeiro, né? E o que entrou depois vai durar mais tempo, né? Tem mais validade. Então, quando fala de método, tem a ver com isso, técnicas, tá? Que nem Aham. medição de SLA. Então, as técnicas aí, você é o cara, ser engenheiro, você vai saber. Ó, formação em carreira, ó, laudo, parecer. Então, esse é o tipo de coisa que pega ela, tá vendo? Ó, por exemplo, como que você avaliaria um fornecedor? Poxa, eu avaliaria conforme, por exemplo, os laudos, a qualidade dos laudos que eles me dão. E se eles não dão laudo, eu vou começar a exigir laudo, até para a gente poder guardar e evidenciar se eles estão cumprindo o que está no contrato ou não. Então, tá vendo? É isso, isso aqui você ganha ela, tá vendo? A segunda coisa que ela também ela tem forte é o S. S é de estabilidade. Então, ó, ela gosta de pessoas que demonstram empatia, que têm paciência, que tratam as coisas com cuidado, ó. Orientação ao outro, como você falou do negócio da briga, tá vendo? Ó? Estabilidade emocional. Então, isso aqui, ó, para você ganhar a Carla, é estratégia, entendeu? Você Aham. tratando ela desse jeito, você ganha ela. Então, por isso que é interessante avaliar o perfil do recrutador, porque no final do dia, a primeira pessoa que você vai ter que passar no processo é ela, entendeu? Sim. Ela tem que ver que você é o remédio para a dor que ela tem. E a tua linguagem é o que vai ajudar. Você tem alguma pergunta, Daniel? Então, como é um cargo de gerente, né? É um cargo que demanda responsabilidades a qual eu vi, né? Que eu tenho as qualificações que eles querem, Uhum, eu sei como fazer, mas eles vão me perguntar referente a esse cargo, né? Eu acho assim, você já foi gerente em alguma etapa? Eu sempre, quando eu participei de uma área de gerente de facility aqui uhum, para Boring, uhum. você já ouviu falar da Boring Ingelheim lá? Acho que Uma sim. indústria farmacêutica, Aham. remédio para animal. E o que me pegou foi isso, porque eles falaram, a gente viu aqui que você não tem experiência como gerente, Mas nessa última você tem posição você tinha, certo? na última posição era supervisor de manutenção de facilities, né? Entendi. Mas não tem problema não, Mas cara. o que eu uso, assim, a DCS eu coloquei que eu era gerente de contratos de facilities, né? Uhum. E lá eu puxo o gancho para eles, né? Agora uma Para pergunta. Essa última posição que você trabalhou, você estava como PJ? PJ. Então, pode, você estava registrado? Tinha um contrato com eles até o final do ano. Entendi. Mas era, eu não sei, PJ não tem registro em carteira, né? Não, não, é só contrato. Pois é, mete uma que você era gerente, já era, cara. A última posição que eu trabalhei, eu era PJ na empresa Total Tal, e eu estava num cargo ali meio que intermediário, de gestor com supervisor. Por quê? Porque eu me envolvia um pouco no operacional, não tinha jeito. Né? Eu tinha pessoas que respondiam para mim diretamente, mas eu era mais gestor, porque eu tinha que contratar fornecedor, tinha que cancelar contrato. Então, cara, não tem problema, certo? Não tem problema. Sim. Então, e nessa parte aqui nessa última empresa, eu tive um aprendizado que eu mexi na parte financeira, né? Então, eu tive o controle do pessoal, eu que fazia as negociações das empresas contratadas, da parte de manutenção, eu que separava as três empresas e reportava diretamente para o diretor da empresa. Então, mexi bastante com isso. Eu que passava todos os valores para o diretor aprovar. Então, material da empresa, tanto da parte de limpeza, que eu vi que eles cuidam de jardinagem lá também, cuida de tudo. O gerente vai ser responsável por isso. Uhum. Todo o material, eu que tomava conta, eu que baixava os custos de consumo, fiz um. Então, eu tive um aprendizado muito grande, cara, nessa empresa Uhum. aí. Legal. E não, acabou sendo, era fazer do gerente e ele passou para mim. E É, foi de sabedoria, né? delegou. Porque aí eu pude.
em contato direto com o time dos terceiros que cuidava. Eu pude conhecer o PMO, como é que ele funciona, da empresa, todas as Uhum. partes que eles passam esses laudos, relatos, o antes e o depois. Então, me davam um feedback, eu entrava Uhum. direto em contrato, entendi os contratos deles, se o atendimento deles era 24 horas, se não era. Uhum. Então, eu tive um conhecimento muito grande referente a isso. Então, são coisas que vai me ajudar, assim, se eles, caso tiver algum tipo de pergunta referente a essas coisas, eu tenho a explicação na vivência, né? Vivido, Uhum. né? Uhum. Legal. Muito bom. Agora vamos a algumas dicas, tá, Daniel? Então, ó, as cores predominantes do oba aqui, tá vendo? É laranja, branco e verde, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, no LinkedIn, pessoas, eu procurei aqui, ó, gerente facilities no oba, tá vendo, ó? Se não for esse cara aqui, ó, tá vendo? Porque ele é do oba também, apesar que não tem foto dele, ó. Pode ser um desses aqui. Eu tô achando que esse aqui também é um possível candidato, tá vendo? Então, o que que eu ia te sugerir? Primeira dica que eu ia te dar é: vá para a entrevista vestido como um gerente, tá bom? Não precisa usar gravata, mas usa uma roupa igual mais ou menos eu tô assim, ó. Eu tô com roupa de gerente, porque eu vim do trabalho direto e não troquei de roupa ainda. Então, procura estar de camisa social, barba feita, você não tá com barba, não tem barba, né? Mas você tá sem. Não, já fiz hoje, já É, fiz hoje. cabelo penteado e um ambiente que você for fazer entrevista aí, já que é no computador, pega o ambiente que está mais organizado da tua casa, assim, no fundo, para poder fazer a entrevista, tá bom? Não precisa ter um É, cenário onde igual eu, o meu, né? não, o meu onde eu faço é uma parede branca onde aparece atrás de mim. Isso, beleza. Neutro, tá? Ou neutro, ou com foto da sua família, mas nada muito chamativo, entendeu? E procura estar com a câmera fixa, né? Lógico, você não vai estar com o celular porque o celular ele fica balançando, né? Então, uma câmera num lugar fixo, bem iluminado, que você consiga ter uma boa comunicação, certo? A primeira coisa. A segunda coisa, os olhos do recrutador é a câmera do notebook. Então, você tem que olhar na câmera quando você responder. Porque quando você olha na câmera, você está olhando no olho da Carla. Porque se você estiver olhando para Carla, ó, eu tô olhando para você. Tá vendo? Ó? Você não tá me vendo olho no olho. Agora você está olhando para mim, tá para baixo. Então, para você gerar conexão, olha na câmera, tá? Sempre chama a Carla pelo nome, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir o nome delas, de forma geral. Então, quando você for responder, procura sempre usar o nome dela. Carla, em tal situação eu faria tal, tal, tal coisa. Procura gesticular e observa. Por mais que você vá olhar para a câmera, de vez em quando você vai olhar para ela também. Então, Já. observa a postura corporal dela, entendeu? Se ela tá feliz, se ela entendeu a pergunta, porque se ela não entender a pergunta, ela vai fazer cara de dúvida, certo? Se ela te fizer alguma pergunta e você não entendeu o que ela te perguntar, não responde, certo? O que que você vai fazer? Você vai reformular. Ou você fala para ela, Carla, eu não entendi muito bem o que que você me perguntou. Você pode repetir? Você pergunta para ela de novo. Ou então, por exemplo, você pode confirmar. Eu vou dar um exemplo aqui genérico, tá? De repente a Carla falar para mim assim, Daniel, você sabe o que que é H2O? E você não sabe o que é H2O, no exemplo. Aí como que você reformula? Reformular você faz assim, ó. Cara, você tá querendo saber se eu sei o que que é água? É isso? Porque H2O e água é a mesma coisa. Para ter certeza do que ela está perguntando. Então, você volta a pergunta para ela de uma forma diferente, para você ter certeza daquilo que ela está te perguntando. Se você não entender a pergunta, não responde, porque você vai responder errado. Entendeu? Ela pode Já. também. Que mais? Treina aquelas técnicas que eu te falei, sabe? O que que você vai fazer? Pega o que eu te mandei no chat GPT, estuda aquilo. Analisa. Aquilo são as possíveis dores da empresa. Então, se aquilo é uma possível dor, provavelmente as perguntas vão cair com base naquilo. Como que você resolveria? Sim. E muitas das perguntas que ela vai fazer são perguntas que a gente fala de situacional, te colocando na situação para você resolver. Então, sempre procura, sabe, bolar uma resposta e ficar pronto.
Se você Sim, quiser, uma resposta com, se tiver o exemplo, melhor ainda, né? sim, sempre. Se você tiver um exemplo, mas tem que tomar cuidado para não dominar muito o tempo de resposta. Tem que ser claro, objetivo, sem encher linguiça. Porque Sim. senão eu já tive gente que fez entrevista comigo quando estava no Bradesco, junto com o gerente. O cara era bom o currículo dele, mas o gerente não queria contratar, por quê? Porque o cara falou muito, entendeu? Falou, É, falou, então, falou. eu passei por uma entrevista semana passada e o cara é gerente e ele está contratando um supervisor de produção e, e a nossa entrevista tinha um prazo de terminar em 1 hora. A gente terminou em 45 minutos. Entendi. Ele pegou e falou assim: Rapaz, você foi tão claro que nossa entrevista acabou antes do tempo. Excelente. Eu nem tenho dúvida nas coisas que você falou. Tanto é que eu fiz a entrevista agora com os donos da empresa, né? Uhum. Aí os dois donos da empresa fizeram a entrevista comigo, aí fizeram mais as perguntas técnicas, né? Também fui bem claro. Ele falou: Ó, você tem que falar coisa do jeito que você falou comigo. É, porque o O dono cara da falou empresa não comigo. tem tempo, cara. Não adianta encher linguiça, entendeu? Ele nem quis, ele nem quis saber muito. Ele falou: Daniel, eu sei que você é casado, você tem 4 filhos, já tenho tudo ciência disso. Eu quero saber profissão. Me seja claro como profissional, como que você atende para nós aqui. Uhum. Eu falei, então eu só vou falar sobre a MS e a Eurofarma, que são indústria farmacêutica, e vocês são indústria farmacêutica. Ele falou, perfeito. Só quero saber dessas duas empresas. Isso aí. Só falei das Excelente. funções que estavam lá. Excelente. Então, Agora usei. lembrando, a Alba Hortifruti é uma empresa que não vende coisa de farmácia. Tem muita coisa que é similar ali em termos de cuidado, validade e tudo mais. Mas é uma empresa voltada para o ramo alimentício, né? De varejo e tudo Sim. mais. A Valkyria Só está lá, acho que já há 4 anos. Parece ser uma boa empresa para trabalhar, é uma empresa grande. Então, cara, assim, eu não então, sei. eu estava lendo lá as funções deles e eles têm várias empresas. E quem entrar nesse contrato aqui deles vai cuidar de toda os contratos de toda a região e de alguns estados. Então lá vai ter a possibilidade de uma vez por mês eu ter que viajar por um estado para visitar a empresa deles, entendeu? Uhum, Caso eu entrando, a empresa que eu vou trabalhar. uhum, E aí eles fornecem carro também para o profissional que for trabalhar nessa posição, porque tem uhum. que visitar as regiões aqui, né? Então, cara, parece ser bom. Eu pesquisando no LinkedIn, no Google, parece que a remuneração é boa também. Ah, é? Legal. E essa é uma parte que pega também, viu? Porque eu, como gestor, é, na última empresa que eu trabalhei, eu era responsável pelos contratos da empresa, então eu tinha que Uhum. contratar. Então, quando alguém pedia alguma coisa muito alta, você descarta. Então, é uma parte que pega bastante também, né? Eles falam que não tem nada a ver você falar só pretensão salarial, mas se você fala alguma coisa que não está dentro dos projetos deles, por mais que você seja bom, eles descartam. Eu sei, É, porque eu fiz isso. Eu é. fiz isso várias vezes. Tinha muitas empresas que eram boas, mas Uhum. financeiramente não era bom para nós. Então, É, descartava. é. Como é que Cara, eu escapa de acho que uma tem de tudo para situação você dessa? conseguir, cara, porque ontem, eu assim, eu fuço muito no LinkedIn. Ontem você viu o horário que eu te mandei os negócios, né? Eu te mandei tarde, Sim, porque eu tava fuçando no LinkedIn, vendo se eu achava alguma coisa para mandar para você e pum, achei. Já mandei mensagem para Valkyria também, porque eu conheço ela há muitos anos. Conheço a Valkyria na época que eu ia pro Vila Galvão, cara. E sei que ela caramba. trabalha lá, ela é gente boa. Cara, e assim, papum, cara, eu acho que tem de tudo para ser você, cara. Tomara que dê certo. Só chegar Eu também, chegando. cara. Assim, eu fiquei assim, eu fiquei confortável porque é uma área que eu tenho um domínio, sabe? Uma área que eu venho desenvolvendo bastante. Eu tô nessa área aí de facility, apesar de eu ter entrado em duas farmacêuticas, mas desde 2018 eu cuido dessa parte de facility. Uhum, Eu entrei como líder de manutenção